Mas logo no primeiro ali semestre, a gente entende que carboidrato não é essencial, né? Que proteína é essencial, então tem aminoácidos essenciais, a gente precisa consumir. Gordura é essencial, então a gente não produz determinados tipos de gordura, a gente precisa consumir da alimentação. Mas o carboidrato não é, porque o nosso fígado, ele tem a linda capacidade, e não é trabalho nenhum para ele, não está sobrecarregando o fígado, como muita gente pensa, de fazer além. Inclusive, a low carb, eu estava estudando, como é que surgiu essa definição de low carb? Comer até 130 gramas de carboidrato no dia. É basicamente isso. É como se o corpo ele precisasse de aproximadamente, óbvio que não é certinho para cada um, mas é uma média, de 130 gramas de carboidrato no dia. Então, algumas células do o nosso cérebro precisa de um pouco de carboidrato para as 24 horas do dia, e algumas células do rim também precisam. Beleza. Mas o nosso fígado ele tem capacidade de fazer até 200 gramas Uau. de carboidrato no dia. Ou seja, além do que o nosso corpo precisa. E aí isso a gente aprende logo no início da faculdade, né? É fisiologia, né? Aquela fisiologia do corpo humano. E aí quando você chega ali para começar a aprender a construir dieta, jogam para você uma pirâmide que 60%, eu tenho que prescrever uma dieta para um paciente com 60% carboidrato. Mas, ó, lá atrás você não me falou que carboidrato não era essencial, que o meu corpo consegue viver sem carboidrato, porque o meu fígado faz a glicose que meu corpo precisa? Não tô entendendo. Então, são incoerências, né, do mundo atual aí das faculdades de nutrição. É isso, é um raciocínio lógico que eu tenho e que não entra na minha cabeça, né? Como é que o macronutriente que não é essencial vai ser a maior base da nossa dieta? Isso, pra mim, logicamente, não faz sentido. Especialmente porque a gente consegue viver sem o carboidrato, nosso corpo produz o próprio carboidrato. É justamente o significado disso. Exatamente, é a gliconeogênese. É um nome bem estranho, mas eu acho tão bonitinho. Exato, e mesmo a gente comendo carboidrato, o nosso corpo ainda produz a gliconeogênese, correto? Ainda acontece a gliconeogênese, não é só na falta de carboidrato, correto? Ou eu tô errado Não, nisso? correto. Agora, quando você tem disponível, ele vai usar, depende muito da sua demanda, digamos assim, né? Se você comer pouco carboidrato, ele estiver precisando demais, o seu fígado tá ali para suportar. Por exemplo, quando eu comecei a treinar em jejum, em dieta cetogênica, eu fiz muitos estudos. Então, eu colocava o Libre, que é aquele aparelhinho que mede ali por 24 horas a sua glicose no dia. E durante os meus treinos, eu treino pesado, a minha glicemia sempre aumentava para 140, 150, durante aquele esforço ali. Ou seja, sob aquela demanda, eu estava precisando de glicose. Meu fígado foi lá e fez, a glicemia foi lá e disparou. Dispara, né? Quando você faz exercício físico. Muita gente fala assim, Lua, mas assim, não teria que usar ali a gordura, já que você é uma pessoa ceto-adaptada. Mas naquela demanda dali, era a glicose. Então, ele vai lá e faz. O corpo é sensacional, né? O que é muito interessante, né? Porque assim, você não fica dependente do que você vai acertar ou errar. Você não tem eu tenho que comer aqui 50 gramas de carboidrato para treinar. Não. Ou seja, o seu corpo ele vai fazer o que você precisa. Você não tá tentando acertar quanto você precisa. Quando você tem uma dieta calculada, entendeu? Eu tenho que comer uma banana para fazer um treino de musculação, porque a banana tem 70 gramas de carboidrato, digamos assim. Aí você chega lá, só que, poxa, às vezes 70 gramas é demais. Você não precisa daqueles 70 gramas. Né? Então, muita gente fala assim, por isso que hoje tem muita gente que quando faz em jejum, treina em jejum, mesmo não seguindo uma dieta tão baixa em carboidrato ou uma carnívora, a pessoa fala assim, eu me sinto melhor treinando em jejum. 100%. Né? Por quê? Porque você não está empurrando nada para o seu corpo, você está deixando ele conduzir de acordo com a sua demanda. Então, isso é maravilhoso, escutar o próprio corpo, entendeu? Por que comer de 3 em 3 horas? Por que não comer de hora em hora? Quem foi que determinou que tem que ser de 3 em 3 horas? Quem foi que determinou que tem que ter 6 refeições no dia? Uau. Quem foi que determinou que você tem que tomar um café da manhã reforçado? Tem até um ditado que é assim, café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar, sei lá. Enfim, vai diminuindo, né, a quantidade. Quem foi que falou isso? Quem é que determina isso? Você está fugindo da biologia, do que é natural do seu corpo. Vai ter dias que você vai ter mais fome, vai ter dias que você vai ter menos fome, vai ter dias que você vai ter mais sede, vai ter dia que você vai ter menos sede. Né? Então, assim... 3 litros de água por dia, né? Não? Tem que bater a cota de água, que loucura é essa? Você consegue sentir bem, né? Quando eu tô com sede, eu vou Bebo beber água. Se não Com tiver com certeza. sede, eu não vou beber água, né? Não? E não só isso. Tem outros também mecanismos do nosso corpo que meio que, pela minha visão, pelo meu senso crítico, meio que a maioria dos seres humanos deixaram de lado, né? Como o paladar, por exemplo. O paladar é um mecanismo extremamente avançado, tecnológico, para dizer exatamente o que é bom pra gente e o que talvez não seja, né? Então, por exemplo, quando a gente tá comendo uma comida que é super saborosa, que não seja esses ultraprocessados que foram feitos quimicamente pra isso, né? Por exemplo, a carne com gordura. Pô, tem os nutrientes, é muito gostoso, vamos comer mais. Já quando a gente come uma pimenta picante, não consegue. Vamos cuspir, vai ser ruim pra gente. A mesma coisa, a pessoa vai comer um filé de peito de frango, né? A pessoa fica, é um saco comer filé de peito de frango. Fica lá mastigando. Aí você vai lá e come uma sobrecoxa de frango. Deve ser muito mais gostoso, é muito mais palatável, é muito melhor, né? De saborear do que um filé de peito de frango grelhado.
Exatamente. E isso pode se dar o fato de as comidas que o nosso corpo precisa mais nutritivas, de novo, deixando em lado os ultraprocessados, que Sim. são armadilhas evolucionárias, né? Que são Isso. feitas para justamente serem Gerar viciantes e gerar esse sentimento em você. Caramba, você começar a ouvir seu corpo é, assim, o próximo nível de dieta carnívora. Nesses seus 4 anos, Lua, como é que tá sua relação com seu corpo e sua mente também? E sua capacidade de tomar decisões lógicas em relação com a comida? Nossa, maravilhoso. Assim, hoje eu tenho minhas vontades, né? Quando eu comecei a dieta carnívora, eu comecei de uma forma intuitiva, inclusive. Então, eu era cetogênica, comia ainda muita salada, gostava de comer salada. E não foi uma virada assim, tipo, da noite pro dia eu quero ser carnívora. Não. Como eu trabalho com nutrição, eu tenho um hábito, eu tenho uma rede social, eu tenho o hábito de tirar foto das minhas alimentações, né? Das minhas refeições. E aí, eu chegava em casa e... hoje eu não quero comer no almoço salada, não. Hoje eu quero comer só a carne. E aí, eu fotografando. Quando eu fui ver, quando eu fui me dar conta, eu só estava comendo carne e ovos. Uau. Aí eu falei, nossa, será que é possível viver assim? E foi aí que eu encontrei toda a comunidade carnívora, né? Então, naquela época, tinha muita informação em relação, assim, tem que comer víscera. Aí tinha um médico da carnívora que dizia, que segue essa linha, falava assim, tem que comer do nariz ao rabo do boi. Eu falei, então vamos lá, vamos comer víscera. Graças a Deus que eu gosto de víscera, né? Porque tem pessoas que não gostam de jeito nenhum. Eu falei, então vamos comer víscera. Então, eu fui colocando coisas na minha alimentação naquele início para entender o meu corpo. Depois, cada vez mais estudando, entendendo que é o meu corpo que dita as regras e que não sou eu que dito as regras pro meu corpo, eu falei, vamos ver o que o corpo deseja. Eu não quero seguir cartilhas, porque eu já comecei no momento a querer seguir uma cartilha na carnívora. Eu falo, não é isso. Carnívora não é sobre seguir uma cartilha. Carnívora é você escutar o seu próprio corpo. Então, vamos escutar o próprio corpo. Então, hoje, por exemplo, geralmente eu faço só 2 refeições ao dia, porque eu escuto o meu corpo. Então, lá no início, eu ainda fazia 3 refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Hoje, não. Às vezes, eu tenho vontade de comer uma vez no dia. Eu como uma vez no dia. Provavelmente, hoje, já não deu pra almoçar. A gente veio gravar. São o quê? 2 horas da tarde. Vou chegar em casa umas 3, 4. Vou comer esse horário. E não vai ter aquela obrigação que eu tenho que fazer um jantar, porque realmente eu vou ficar saciada com uma refeição só hoje. Então você vai ditando as regras. E depois eu fiquei pensando muito sobre as vísceras. Será que elas são importantes? Em um determinado momento eu falei, deixa meu corpo pedir as vísceras. Então tem momentos que eu tenho um desejo absurdo de comer fígado. Eu falo, meu corpo tá precisando de fígado. Aí eu vou lá, como, fico assim umas 2 semanas comendo fígado, não todos os dias, assim, dias, né, dia sim, dia não, 2 vezes na semana, pronto. Aí passa a vontade de comer fígado. Tem vezes que eu tenho desejo de comer determinados alimentos. É porque o meu corpo provavelmente está precisando. Mas são alimentos empacotados de De nutriente, jeito né? nenhum, gente. Não é tipo, vou comer açúcar aqui, um picolé. É muito bom a gente fazer essa reconexão com o próprio corpo. E até quando, né, eu faço um furo, Antônio falou, ele é um ser mais evoluído do que eu na carnívora, inclusive, porque ele está há 2 anos na carnívora e ele nunca furou a carnívora dele. Eu já furei a minha carnívora, né, com um doce, um sorvete, um pedaço de bolo, um chocolate. É bem pontual, realmente, as sessões da minha vida. Mas, assim, antes eu comeria um pedaço de bolo inteiro que eu não conseguia. Nem vem triscar no meu bolo, entendeu? O bolo é meu. Estou furando minha dieta, o bolo é meu. E hoje o furo é assim: eu pego um bolo, tiro um pedacinho, já tô enjoada. O corpo já não tem esse desejo, né? Eu tava falando pra ele. Eu tava na Disney agora as últimas semanas. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. Sempre que eu for pra um lugar, que eu fizer uma viagem pra fora do Brasil, eu vou, sei lá, se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu vou comer. Uma coisa diferente, uma coisa fora da minha dieta. E evoluir. Então, fui, passou um dia, passou 2 dias, 15 dias lá, e eu não tive vontade mais de comer algo, porque eu sei que não vale a pena mais. Não tem mais essa explosão de sabor que tinha, né? Eu já vou enjoar, já vou ficar... sabor demais, não é não? Aí já não vale a pena. Então, a gente vai construindo, escutando o próprio corpo. Então, o primeiro passo, você acha, é mudar a relação com a comida. Com certeza. Não é? Pra depois você começar a pensar em testar outras coisas, talvez. Com certeza. Primeiro, já colocar a identidade. Ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui faz parte. Eu faço muito isso. Quando eu vou atender os meus pacientes, e até lá no meu curso, no Catabolismo, eu falo assim, primeira semana de low carb, não tem cardápio. É o que pode e o que não pode. Então, só aí você já coloca a identidade nas coisas. Isso é um alimento low carb e isso não é. Então, o que é que eu posso comer? Você vai comer o que pode. Na cetogênica, a mesma coisa. Chegou na carnívora, a mesma coisa. Ah, Lua, pode azeite na carnívora? Azeite é carnívoro? Azeite de oliva faz parte? Não faz. Ah, pode comer uma salada na carnívora? Não faz. Não tem nada a ver com carnívora, né? Então, quando você coloca a identidade nos processos ali, nos alimentos, você sabe o que pode e o que não pode. Então, aí você já começa a mudar o jogo. Você já começa a mudar a sua relação com a comida.